galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos reaproveitar essas duas frigideiras aqui. Vou começar por essa, que é maiorzinha. Ela não tem a bordinha virada como as outras e a gente vai fazer um efeito bem legal aqui. Já lixei aqui essa parte, dei uma limpada, tirei bem a gordura, tá? Pra não prejudicar a aderência da tinta, tá? Fiz aqui uma massinha com a misturinha com massa epóxi para tapar ali o buraquinho onde tinha o cabo, né? Vou colocar aqui, tentar deixar o mais rente possível, mas se precisar depois a gente dá uma lixada também, não tem problema nenhum. É só espalhar aqui essa massa epóxi, eu prefiro a massa epóxi porque ela é mais resistente. Eu vou fazer, gente, essa flor aqui, esse desenho. E eu quero colocá-la aqui numa lateral, eu não quero colocá-la no centro. Mas por conta da curvatura da frigideira, eu não vou conseguir fazer de uma vez só. Então, eu vou fazer uma parte e aí, na sequência, eu vou fazendo aos poucos. Vou esperar secar a parte que eu consegui fazer e depois eu vou fazendo as outras partes aos poucos, tá bom? Tive um pouquinho de trabalho para fazer esse desenho por conta da curva da frigideira. Deu um pouquinho de trabalho para segurar aí. Talvez se o meu stencil fosse com uma cola permanente, né, para ajudar a grudar, talvez tivesse sido mais fácil. Deu um pouquinho de trabalho, gente, mas no final deu certo, ficou tudo bem. Hoje eu vou usar, gente, essa massinha aqui que eu comprei da True Color. Ela é uma massa de textura, ela veio como gesso acrílico, mas utilizando ela aí, eu percebi que ela é igualzinha à massa acrílica que a gente sempre usa, então vale mais a pena comprar a latinha de massa acrílica, aquela maiorzinha, tá bom? Mas quando eu compro, eu sempre costumo comprar a massa acrílica para exterior, porque ela é mais resistente que a massa corrida que a gente usa dentro de casa, tá? Então quando você for comprar e quiser algo assim mais resistente, com maior durabilidade, compre sempre a massa acrílica para exterior e não a massa corrida, tá bom? Fiz essa primeira parte, vou deixar secar pra gente poder fazer a borda agora, que é nessa curva. Então, vai secar bem primeiro. Com ela bem seca, gente, olha, já tá bem seca. Agora, eu vou fazer o restante aí da mandala. Eu vou fazer uma dessas folhas, essas pontas aí, um desses desenhos, segurando assim, passando a massinha. Vou deixar secar, depois eu venho e vou fazendo uma por uma. Deu um trabalhinho, eu confesso pra vocês que deu um trabalhinho, porque tava difícil segurar, mas no final deu certo. Só tem um pouquinho de paciência que dá certo. Pra ajudar, gente, a manter aí o meu stencil no lugar, eu usei uma latinha e apoiei pra fazer um peso. E aí eu conseguia com as pontas dos dedos segurar as outras partezinhas. Assim facilitou um pouco, tá? Se vocês quiserem uma dica, essa dica. Coloca algum peso para ajudar a manter o stencil no lugar. Enquanto aquela nossa peça seca, já vamos dar início aqui a nossa outra peça. Aqui eu já tapei, olha, os buraquinhos com a massa epóxi, fiz do mesmo jeito que eu fiz na outra. E eu vou começar a entortar ela, olha, tô fazendo com a mão mesmo. Mas dá para usar um alicate também, ou um martelo, algo assim, mas aí tem que tomar um pouquinho de cuidado para não amassar demais, ficar com as marcas da batida ou do martelo, tá bom? Mas é isso aqui, ó, a gente vai aos poucos, vai amassando devagarzinho até ela ganhar uma forma mais oval. Próximo passo vai ser passar aqui alguma base, pode ser o primer, pode ser batida de pedra, qualquer base para artesanato que você tiver, você pode usar. É bom, se você tiver alguma que tape um pouquinho as imperfeições, melhor ainda. Eu passei o primer, eu acho mais prático esse spray, mas a batida de pedra seria uma opção legal porque ela é mais grossinha, né? Então ela acaba melhorando um pouco as imperfeições. Vou pintar, gente, a parte de dentro eu vou pintar de branco, vou passar a tinta e antes que ela se seque, eu gosto muito, gente, de usar o rolinho para poder esticar essa tinta e ela não ficar com as manchinhas do pincel, tá? Então, depois que a gente passa a tinta, antes de secar, eu venho e passo assim o pincelzinho para deixar uma textura mais uniforme.
Pro lado de fora eu escolhi um verde, esse tom na verdade é uma mistura que eu fiz, coloquei verde oliva, fui colocando algumas cores aí até chegar nesse tom, ele tá quase um verde oliva mesmo, tá? E aí eu pintei aí também pelo lado de fora, fazendo usando a mesma técnica, né? Passo o pincel, passo com o pincel e depois eu espalho com o rolinho pra deixar bem liso. Peça seca dos dois lados, agora eu vou pegar, gente, a tinta que eu usei na cor do lado de fora, né? No caso, o meu é o verde, mas você pode escolher qualquer cor, tem azul também, que fica bem bonito. E eu vou fazer um filete aqui, olha, na bordinha, entrando um pouco, olha, tá vendo? E aí, eu deixei ele mais ou menos de uns 7 a 8 milímetros, tá? Mas aí, aqui é um pouco de gosto, né? Dá pra colocar mais fino, mais grosso, é o que vocês mais gostarem aí, tá bom? Para deixar a pintura mais parecida com uma porcelana, gente, depois eu vim, olha, com uma tinta mais clara, bem aguadinha, e eu vim passando assim na peça, olha, tá vendo? Para fazer umas manchinhas mesmo. Se você prestar atenção, o esmalte de porcelana, normalmente ele tem essa aparência, né? Dá a impressão que você consegue ver o pincel. Então, eu passei um pouquinho assim, para deixar um pouquinho mais manchada essa minha tinta. Pode ser mais claro, pode ser mais escuro, o importante é que seja um tom um pouquinho diferente. No lado de dentro eu inverti, o que eu havia colocado mais claro do lado de fora, aqui na parte de dentro eu coloquei mais escuro um pouquinho. O que eu fiz ainda, gente, foi pegar o pincel, olha, com a tinta, foi respingar aí algumas gotinhas em volta da peça. No lado de fora com a cor mais clara e no lado de dentro com a cor mais escura. Deixei secar novamente e agora, gente, eu venho com um pincel de delineado. Esse pincel, gente, é pincel de maquiagem, nem é pincel de artesanato. Eu comprei, foi bem baratinho. Vou deixar a indicação para vocês aqui embaixo na descrição, tá? Se vocês quiserem adquirir. Foi muito barato. Pincel de artesanato, ele é bem caro, né? E a gente usa muito, gasta muito rápido. Então, eu resolvi fazer o teste aí com pincel de maquiagem e tá dando muito certo, eu recomendo. E aí, eu vou fazer, gente, alguns risquinhos assim, olha, como se fossem galinhos. Vou deixar bem aleatório, em várias partes, e aí a gente vai preencher toda essa parte branca. Ficou assim. Agora, o próximo passo vai ser fazer as folhinhas dos nossos galinhos, olha. Com o mesmo pincelzinho, tá? Eu venho, descarrego um pouco a tinta e eu venho fazendo gotinhas, olha, desse jeito aqui. Quanto mais delicado vocês conseguirem fazer, mais bonito fica. Eu acabo ficando numa posição ruim aqui para desenhar, para eu poder chegar bem perto da câmera para vocês verem. Mas você fazendo aí na sua casa, fica bem pertinho, né, do seu rosto, apoia a peça na mesa, que daí você consegue fazer com bastante delicadeza, tá bom? Eu escolhi esse motivo para fazer para vocês, né, esse desenho, porque ele é bem simples, então mesmo uma pessoa que não tem muita habilidade com pintura, com pincéis, vai conseguir fazer. Mas se você é uma pessoa já de um nível mais avançado, consegue fazer outros desenhos, você pode fazer, né, dá para fazer aí uma infinidade de coisas. Outra opção é a gente fazer uma decupagem. Também é possível, né? Escolhe aí um motivo, uma imagem bem legal que você goste, e aí dá pra fazer a decupagem. Aqui, o ideal seria usar o guardanapo mesmo, tá? Tem alguns outros papéis de decupagem que eles são mais grossos. Não fica muito legal, porque vai aparecer a divisão entre o papel e a peça. E aí vai ficar muito marcado, tá? Então, é melhor você usar o guardanapo, se quiser fazer a decupagem, né? Senão você faz aí a pintura que você mais gostar. Outra dica é fazer o desenho aqui desses ramos bastante alternados. Então, ora o galinho tá para um lado, ora a pontinha tá para outro. E aí por isso que eu viro assim bastante essa peça, eu tô virando bastante para eu poder enxergar isso e colocar os ramos bem alternados, virados para vários lados e posições, tá bom? Agora, enquanto aquela outra peça seca, a gente volta para essa que já secou
e nós vamos continuar fazendo ela. Aqui, gente, talvez se eu tivesse colocado esse desenho do lado de cá, teria escondido aqui essa minha massinha epóxi, mas também não vai fazer muita diferença, é só dar uma lixadinha que ela fica no mesmo nível. Vou começar de novo passando o prime. Aqui eu faço questão de usar prime, gente, porque como é uma peça que tem antiaderente, a tinta não vai aderir muito bem, tá? Fiz uma misturinha aí de cores, até chegar nessa cor, ela é quase um café com leite. E antes de secar, eu venho e espalho essa tinta com o meu rolinho para ficar com uma aparência sem marquinhas de pincel. Quando eu espalho, gente, com o rolinho, a minha tinta ela fica mais com uma aparência mesmo de cerâmica, porque ela não fica com marquinha de pincel e ela fica mais como se fosse até granuladinha assim, sabe? Então fica bem legal o efeito quando a gente espalha com o rolinho. Outra coisa, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas eu não me preocupei em desamassar a frigideira, nada. Ela ficou aí com esses amassados meio tortinha, não muito arredondada, né? Mas é intencional, para ficar com a aparência dessas cerâmicas caseiras que a gente faz. Eu já gostei bastante do efeito até aqui, mas agora a gente ainda vai ressaltar um pouco mais esse desenho. Então, eu venho com o pincel molhado, vou molhando o pincel, passando aí na tinta, pode ser o marrom, pode ser o rústico. Faz um teste aí para ver qual cor que te agrada mais. E eu vou passar a tinta aguada só aqui onde tá o meu desenho, tá? Na sequência, antes de secar, eu já venho com um pano e retiro aqui os excessos, mas tento retirar só mais a parte de cima, tá? Não precisa se preocupar se ficou um pouquinho manchado, a ideia é essa mesma. Deixo secar bem para as tintas não se misturarem, e aí eu venho aqui com o branco, gente, olha, e eu venho passando só nesse relevo, só na parte alta do relevo, tá vendo? Olha, desse jeito aí. Venho passando com bastante cuidado, com bastante delicadeza, pincelzinho bem descarregado, tá? Ele tá sujo, eu passei a tinta, descarreguei a tinta, deixei ele bem, ó, tá vendo? Que eu vou descarregando aí a tinta para ele ficar só sujo mesmo. Bora conferir o resultado final com as minhas sugestões de uso. Essa peça não vai dar pra gente usar com um alimento direto nela, tá? Mas a gente pode usar como uma fruteira, fica bem lindo. Olha só que graça que ficou. A gente pode usar também com alimento mesmo, mas aí, olha, coloca aí sobre uma tigela de vidro, que dê uma transparência, dê pra gente ver embaixo, fica bonito também. Dá pra montar uma mesa de café bem legal, olha que lindo que ficou. Para proteger a peça é só passar um verniz fosco porque assim mantém, né, a aparência de cerâmica. Não passe brilhante. Nessa, pelo contrário, eu usei um verniz extremamente brilhante. Na verdade, foi uma resina, olha só que detalhe. Eu usei resina epóxi, porque ela é à base de água e ela não tem cheiro. Então, eu usei... E a viscosidade dela também é melhor para envernizar. Mas dá para usar, gente, também... o verniz automotivo, eu acho que ele é um pouco mais forte o cheiro, então eu recomendo mesmo a resina epóxi, tá? Mas se você quiser usar outros tipos de verniz brilhante, enfim, o que você tiver aí. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Conta pra mim aí qual foi a peça que você mais gostou, ou qual o uso que você daria para uma peça dessa. O que você faria com uma peça assim? Galerinha, muito obrigada por ter ficado comigo até o final. Aproveita para ver os outros vídeos do canal, tem muita coisa boa. E se você não é inscrito ainda, já se inscreve.